A paz do Senhor, estou eu aqui de novo, mais um dia, mais uma semana, né, que se iniciou para a honra e glória do Senhor, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso, né, gente? Então, gente, hoje mais um dia, vou gravar um vídeo para vocês, né? Hoje eu vou contar como foi a minha cura, né, da ansiedade. No vídeo passado eu contei como foi ter ansiedade, e nesse vídeo eu vou contar como foi que Deus operou mais uma das suas maravilhas na minha vida, né, gente? Mas eu quero também deixar antes, né, um pequeno comentário sobre o congresso, a conferência de dança que teve lá na igreja. Gente, que coisa tremenda. Eu nunca tinha ido numa conferência de dança. Então foi a primeira vez que eu fui. Nossa, gente, eu fui impactada. Nossa, a todo momento eu sentia a presença do Senhor. E eles entraram com uma réplica, né, da Arca da Aliança, gente. O Senhor, eu sabia que ele estava lá, eu sabia. Mas quando aquela arca entrou, a presença do Senhor, como antigamente, né, na época de Davi, na época dos antigos, né, a arca realmente ela trouxe, né, a presença do Senhor para dentro do templo. Gente, que maravilhoso. As crianças entraram também, gente, que maravilhoso. Nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus é fiel. Ele não nos deixa. Então, gente, vocês também, eu espero que vocês tenham, né, façam parte de alguma igreja. Se você não faz parte de uma igreja evangélica, seria bom você ir lá, né, e começar a orar para o Senhor te conduzir a realmente uma igreja que pregue a verdade, que fale que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que só através, né, de Jesus que nós temos a salvação. Igreja perfeita, não encontraremos nenhuma, pessoal, nenhuma, tá? Porque nós fazemos parte dela. Então nós não somos perfeitos. O que é perfeito em nós é porque Cristo, né, enviou o seu Santo Espírito para habitar em nós. Então é essa parte que é perfeita em nós, o Espírito Santo de Deus. Gente, e quão maravilhoso é ter o Santo Espírito de Deus. Na palavra de Deus diz que em Romanos 8:26 diz: "E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis." Nossa, gente, o Espírito Santo de Deus é maravilhoso. Ele intercede por nós, porque nós somos falhos, somos pecadores, né? Então nós não sabemos como pedir. Então o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso intercessor. Ele é o nosso ajudador e mais que tudo, ele é o nosso consolador. E o Espírito Santo fez um papel muito importante na minha vida. Ele tem um papel muito importante na minha vida. Ele, se você, né, faz alguma coisa errada e você se sente mal por isso, não é você. É o Espírito Santo de Deus que trabalha, porque é ele que nos convence da justiça e do juízo. Entendeu? Você não é bom. O Espírito Santo que é bom, ele é perfeito. E ele é o nosso ajudador e consolador fiel. Então, gente, começando a contar o testemunho, né? Como eu disse para vocês, eu tinha depressão, né? Mas eu não sabia. Mas eu já ouvi dizer que depressão não tem como ter ansiedade sem ter tido depressão. E eu acredito que eu tinha mesmo, gente, porque eu era muita tristeza, né? Então eu fui diagnosticada com a ansiedade, né? Porque eu já passei muitas coisas difíceis na minha vida. Muitos momentos. E quem não passa, né, gente? Uns passam, aí a gente fala, não, meu problema é pior do que o fulano. Não é, gente. Né? Todos nós temos dores, né? Todos nós. Então eu tinha passado umas coisas bem tristes mesmo,
né? Meu pai tinha acabado de falecer, né? Tinha pouco tempo. Meu irmão, ele já tinha ido pro exército, né? Minha irmã, ela já tinha se casado, então eu tava passando por um momento muito difícil. Por quê? Porque eu orava muitos anos para que o Senhor fizesse uma obra na minha família, sendo que o Senhor não fez. Sendo, gente, que eu vou dizer assim, o Senhor, ele bate. Eu já disse isso no outro vídeo. Mas ele só entra se nós permitirmos ele entrar. Se nós não permitirmos, ele não arromba. Quem arromba é Satanás. Então não abra brechas para Satanás. Feche as brechas, né? Mas em tudo, Deus ele é fiel. Se você se arrepender, não importa o que você tenha feito, a única coisa que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque é ele que está o tempo todo, né, segurando tudo que a gente faz, ele vai lá e ainda nos convence do que nós fazemos de errado. Então, nesse dia, eu tava, né, mais um dia, né, chorando muito, muito, muito. Eu acho que se o Senhor não viesse naquele dia, se o Senhor não sentasse aqui naquele dia na minha sala, eu acho que eu não teria suportado. Mesmo que eu não tivesse me matado, né? Porque, gente, só quem tem poder de dar e tirar a vida é Deus. Não faça isso. Eu acredito que quem tira a própria vida não vai para o céu. Porque o céu é para quem persevera, gente. Na Bíblia está escrito, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não importa o que está acontecendo, clama pelo sangue de Jesus e ele vai te ajudar. Então, naquele dia, mais um dia, né, que eu tava chorando muito, eu tava em desespero, eu tremia, gente, eu tremia. O que acontece? Eu tava aqui na minha sala, sentada bem desse ladinho aqui do sofá. Na verdade, eu nem tava sentada, eu tava no chão, ajoelhada, chorando muito. Aí, o que acontece? Eu fui e falei, eu sempre, mesmo que eu estivesse muito triste, eu tenho o temor de Deus. Então eu falava, Senhor, não importa, Senhor, o meu eu não queria continuar vivendo. Mas, Senhor, eu não vou fazer nada, né, que afaste a sua presença de mim. Porque, gente, a gente já afasta, né? O pecado nos separa de Deus. Então, eu ficava, mesmo que eu tivesse para baixo, né? Porque quem tem ansiedade sabe, são dias bem tenebrosos. Então eu tava ali, clamando, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, o Senhor, eu não acredito que o Senhor me esqueceu. E o Senhor, ele não te esquece. Ele não dorme. Ele tá o tempo todo olhando, cuidando de nós. Então eu chorando, eu tava chorando muito, gente. Eu tremia. Eu tava num desespero profundo. Então eu comecei a clamar. Aí eu lembrei da história, né, do cego que ficou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Gente, na Bíblia diz que as palavras têm poder para abençoar e para amaldiçoar. Então eu comecei a chamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu comecei a falar, Espírito Santo. Eu ouvi falar, porque naquela época eu não tinha lido a Bíblia, gente. É assim, eu li a Bíblia alguns trechos, não era assim. Eu já li a Bíblia várias vezes, a Bíblia toda, né? Cada vez que a gente lê, é uma revelação diferente que Deus dá. Então eu comecei a falar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Espírito Santo, eu ouvi os pastores falar que o Senhor ora por nós. Então intercede por mim, Espírito Santo, me ajuda. E o que acontece, gente? Nesse dia, o Senhor, dá até vontade de chorar, ele desceu na minha humilde casa e sentou nesse sofá
sofá, humilde. Eu tô até arrepiada. Ninguém. Eu tava sozinha, né? Eu tava sozinha, assim, sozinha de outros adultos, né? Minha filhinha tava no quarto, ela já tava tão acostumada de me ver chorar que ela já nem se comovia, ela era muito serelepe, então ela tava brincando lá no quarto, pulando, fazendo uma maior bagunça, né? E eu comecei a clamar. Aí o Senhor desceu na minha casa, sentou naquele sofá, nesse lado. E eu senti, eu tava bem ajoelhada, gente. Ajoelhada com a cabeça aqui no sofá. Eu senti que ele botou a minha cabeça no colo dele. E dali eu comecei a sentir consolo. Um consolo. E o Senhor me consolou. E eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor tudo pode. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados, Senhor. Mas eu não tô aguentando mais, Senhor. Muda a minha realidade. E o Senhor foi. Ele começou a me abraçar. Eu senti o abraço de Deus, eu senti o carinho e o conforto de Deus, né? E a partir daquele momento, eu falei, Senhor, eu rejeito toda a tristeza, eu rejeito toda a ansiedade, eu rejeito toda a depressão. Senhor, na palavra de Deus diz, traz à memória aquilo que te dá esperança. E eu comecei a falar, Senhor, põe os meus olhos nos céus, no alto, Senhor. Me ajuda a esquecer o que passou. Porque, gente, eu tinha muito problema com o que ia acontecer no meu futuro. Porque eu queria ter o controle disso. Mas também eu era muito presa ao meu passado, ao que eu perdi. Então, eu não conseguia ver o que o Senhor tinha feito na minha vida. E a partir daquele momento, daquele instante, o Senhor me curou, gente. O Senhor me curou. Eu tava chorando muito. Eu fui sentir o abraço tão confortante do Senhor. Foi lindo, gente. Foi perfeito. Depois daquele dia, eu nunca mais chorei. Nunca mais eu chorei nesse desespero. E também, gente, o que passou, passou. Nunca mais. Eu me tornei uma pessoa diferente, alegre, né? Então, gente, eu quero dizer, se você tá passando por tudo que você tá passando hoje, o nosso passado não define o nosso futuro. Deus, o meu pastor Vanderlei Prata, ele falou, Deus não consulta o nosso passado para abençoar o nosso presente. Aceite ser abençoado por Deus. Se levante. Se eu não tivesse clamado a Jesus naquele dia, talvez eu teria morrido. Porque, como eu disse, gente, eu sentia muitas dores. Então, de repente, eu teria infartado ou não sei o que teria acontecido. Mas, com certeza, eu teria morrido. E a minha filha ia ficar sem mãe. E hoje eu não ia ter a bênção de ter esse meu filhinho de 2 aninhos, né? Eu não ia ter vivido essa bênção. Eu não ia ter, gente, cargos na igreja, cargos eclesiásticos, né? Então, não importa o que aconteceu, não importa o que as pessoas falaram de você, né? Deus tem o poder para curar todas as coisas. Eu vou ler um versículo agora para você. Gente, eu vou ler em Romanos 8, do 31 ao 39. Deus é por nós. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos,
o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição ou a fome, ou a nudez ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, gente? Nada pode nos separar do amor de Deus, né? O Senhor, Ele é fiel, Ele não nos abandona. Nós viramos as costas para Ele, mas Ele nunca vira as costas para nós, tá, gente? Então, se você também está passando por essa situação, gente, não é fácil. Não é fácil. E muitas vezes as pessoas que convivem conosco não entendem. Hoje em dia até entendem mais, porque é uma realidade que muitos têm vivido hoje em dia. Sendo que assim, gente, não atribua a doença a você. Entendeu? Eu vejo pessoas que falam assim: a minha gastrite atacou. Não faça isso, gente. É maldição. Ela não é sua. Cristo levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Entendeu? Repreende em nome de Jesus. É a mesma coisa a ansiedade, né? Depressão, síndrome do pânico ou qualquer outra doença. Deus tem poder. Ele é o médico dos médicos, né? Ele pode curar. Então só precisa que você peça, né? O Senhor, ele não precisa que você use palavras. Quantas vezes eu não usei palavras? Quantas vezes o Senhor veio me socorrer, ele atendeu o meu choro, ou o meu grito. E às vezes não era grito, gente, da minha voz, era o grito interno do meu coração. E ele veio. Então o Senhor, ele não precisa que você fale. Ele só quer que você seja sincero. Tá bom, gente? Então, eu desejo uma semana maravilhosa para vocês, tá? Que o Senhor, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a vida de vocês. Se vocês nunca leram a Bíblia toda, leiam. Pode ser que vocês não entendam, não pule as genealogias, tá? É muito importante, não pule. Pode ser que na primeira vez nada aconteça assim, entre aspas, tá? Porque assim, você no momento que você começa a ler a Bíblia, você começa a ser transformado por Deus, né? Mas estou falando assim, mesmo que você não consiga decorar versículos ou aprender versículos, que é melhor do que decorar, né? Mas conforme cada vez que você for lendo, algo novo vai acontecer. E eu te desafio a começar essa semana, tá bom, gente? Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilha, né? Deixa seu like. Deixa nos comentários um pedido de oração, tá bom, gente? Me ajuda aí. Essa obra não é para mim, essa obra é para o reino. Tá bom? E se você está assistindo esse vídeo, foi porque o Senhor te conduziu até aqui, tá? A presença do Senhor que está aqui na minha casa, que você abra espaço, né, na sua casa, para que o Senhor venha habitar também, tá bom, gente? Tchau, até o próximo vídeo.